Meu nome é Gabriel, eu tenho 22 anos e esse eu vim pra quê? O porquê que a gente tá aqui? O porquê que é tão importante a gente estar aqui? O porquê que é tão necessário a gente estar aqui? E no vídeo de hoje eu venho trazer Confúcio, né? Filosofia oriental. O cara que viveu mais de 2000 anos atrás e traz ensinamentos até hoje pra gente com a sua filosofia. Ele foi um filósofo chinês, tá? Era Confúcio, com K, Confúcio. E aí ele se tornou Confúcio com C aqui pra gente e tal. E ele foi um cara muito importante para a filosofia da China, porque ele incorporou algumas regras e alguns conceitos que penduraram pela China por muito tempo, sendo de extrema, digamos, relevância para a própria sociedade como regras daquela sociedade naquele período. Então ele é um cara que tem essa perspectiva de entender certos conceitos e aplicar algumas regras nessa questão da vida, para a vida fluir, para a vida andar e para a vida ser boa, digamos assim. E nesse conceito ele acaba trazendo alguns ensinamentos. Hoje eu vou falar do Ren. Ren é uma filosofia dele, né, que parte da bondade absoluta, da bondade do olhar para o mundo, para a moralidade, para o ser quase perfeito, para estar sempre de bem com todo mundo, né? Seja no trabalho, seja na escola, seja na própria comunidade. Ele fala bastante em respeitar os mais velhos, em ter esse entendimento que eles têm alguns conceitos de vida, ele tem alguma coisa para agregar sempre, no olhar no comportamento do outro também, conseguir visualizar o que eu posso aprender e nunca julgar, né, outro aspecto que muitas vezes a gente acaba fazendo de forma errada, de forma precipitada, sendo que a gente sempre pode aprender alguma coisa com o outro, independente do local que a gente esteja, independente da sociedade que a gente se mova, independente da cultura que a gente esteja incluído, digamos assim. A gente consegue visualizar sempre um portal, um olhar para o mundo diferente. E ele engloba muito essa questão da moral, da ética, do cuidado em fazer relações com os outros, em ter essa empatia, de ser sempre aquela pessoa alegre, aquela pessoa feliz, aquela pessoa que está sempre dando voltas e conversando com todo mundo, entendendo todo mundo de uma forma empática e não de uma forma, não sei se eu quero, não sei se eu tô afim, mas eu sou retraído, mas talvez isso dê errado, talvez isso aquilo. Mas se tu começar a perceber as coisas na identidade do outro, na visão do outro, né, isso se torna empatia, né? Empatia não é eu olhar as coisas do outro e sentir a pena comigo. Na empatia é olhar da visão do outro aquilo e trazer para mim. Então Confúcio já trazia isso desde lá de trás. Ele inclusive é antes de Buda. Buda viveu ali 1400 anos atrás, um pouquinho menos, um pouquinho mais ali, e ele é um pouquinho mais longe, 1500. Então ele é um dos principais filósofos orientais de trazer a ideia da bondade, da vida cotidiana bem, de não precisar brigar com alguém. Sabe aquela picuinha idiota que a gente tem com o vizinho? Sabe aquela picuinha idiota que a gente tem com o irmão? Sabe aquela picuinha idiota que a gente tem não sei com quem? Que a gente vai aprendendo só durante a vida que isso não vale a pena ir carregando e aumentando e olhando o ponto de vista. Mas aí tu percebe que tem certas pessoas que gostam disso, que acham legal essa ideia, que acham legal essas picuinhas imbecis, assim. Principalmente quando alguém faz aquilo pela pessoa e a pessoa vai lá e retrata ela como nada, como, será que vale a pena? Sabe, idiota, tem que mais o que fazer mesmo. Quantas vezes tu não passou por uma necessidade que alguém se acha nessa ideia e tu fica na... E aí então entra Confúcio, pra tu conseguir entender isso e ser muito carinhoso com essa pessoa, ser muito amoroso com essa pessoa, ter um cuidado com ela, tratar ela com um carinho, mesmo ela te destratando. Porém, Confúcio fala na moral. Na moral, a gente não precisa ser tão querido também, muitas vezes. A gente não precisa ser tão harmonioso para que a gente deixe fazer todas as coisas que as pessoas querem que façam. A gente pode sim ter um cuidado com as coisas que a gente faz, não só pela própria bondade do ser e do mundo, mas também com a própria visão de conhecimento geral. Ele também fala da justiça. A gente é necessário ter uma certa limite de justiça com as coisas. A gente tem que interpretar certas formas e ter certa moralidade nesse conceito de forma justa. E não de uma forma, tô passando a perna, lembra da pessoa que tá passando a perna na outra? E aí ela tá se vangloriando porque tá passando a perna ou porque acha que aquela circunstância ali pode adentrar num conceito e por isso ela está superior, ele está superior. Então ele consegue se vangloriar disso
sendo que o outro, ele entende que tem que ser bom, tem que ser coeso, tem que ter moral, tem que ter empatia, tem que ter a bondade, mas ele não é idiota, sabe? Eu acho que muitas pessoas acham que as outras pessoas são idiotas. E Confúcio fala que a gente tem que ter a bondade, mas a gente também tem que ter a justiça. A gente também tem que entender até onde a gente pode ir, até onde a gente deve ir. E por que que a gente deve ir, sabe? Por que que a gente tem que estar o tempo todo aceitando tudo que os outros fazem? Não, se for uma filosofia que pendurou por 2000 anos mais e tudo, como é que era tão simples? Não, na prática não é simples, porque essas situações, elas muitas vezes elas não são tão simples e tão fáceis de lidar. Então tu tem que incorporar ela para cada situação da sua vida e visualizar uma saída olhando esses certos princípios, a bondade, a harmonia, a moralidade, a empatia, a justiça e outros conceitos que tu consegue ver que o reino, né, no caso a filosofia dessa primeira parte, assim, podemos citar, ela comece a funcionar de uma forma mais presente na tua vida e não algo simplório de um videozinho que você olhou aqui, por exemplo, e não funcione a nada. Não comece a ser bom com as pessoas em comunidade, em família, com os amigos, no trabalho, mas não seja idiota, né? Se alguém está cometendo injustiça, pô, por que que tu tá cometendo essa injustiça? O que que aconteceu que isso ocorreu? O que que te levou a isso, sabe? Porque daí a pessoa não tem saída. Tem um filósofo que eu gosto muito de trazer, que eu acho sensacional esse cara, que é o Pablo Marçal, filósofo que antes de Cristo já era filósofo. Já era, ele inclusive fez o próprio parto, tá? Então ele é um cara muito foda. E nesse conceito, ele fala que a gente tem que ser a gente sempre. A gente tem que fazer perguntas para quebrar os outros muitas vezes. E dependendo das pessoas que você lida, você tem que fazer certas perguntas para que essas pessoas ficam sem saída. Porque o que que leva isso a dizer? Ele também é um cara muito foda, porque ele também pegou a filosofia socrática, né? O Sócrates fazia muitas perguntas que acaba quebrando todos os argumentos das outras pessoas. Em alguns momentos, tu tem que usar essa certa justiça que Confúcio fala do reino, para poder também fazer com que aquela pessoa se sinta mais, opa, pera aí, eu não sou tudo isso. Pô, eu acho que eu tenho alguns conceitos que eu preciso mudar. Eu não posso ser essa pessoa o tempo todo e achar que isso tá certo ou achar que isso é bom para alguém e por isso eu posso fazer isso demasiadamente e conseguir, nossa, preceitos de humildade, alegria e isso e aquilo. Porque, notoriamente, essas pessoas que estão sempre querendo alguma coisa, sempre queridas, sempre, ai, sabe, ai, sou pobrezinho, ai, eu não sei o que faço. Normalmente são aquelas pessoas que a gente deve desconfiar. E na filosofia do reino a gente pode olhar não só pra gente, mas pro outro também. E a partir do outro ver como é que ele se comporta na própria sociedade em si. Porque a gente tem essa possibilidade hoje com as redes sociais, com a própria comunicação com o outro mesmo. A gente pode entender, pô, peraí, como é que esse ser humano se comunica com o trabalho, com a família, com a comunidade, com ele mesmo, sabe? A gente não precisa só ficar olhando pra gente e ver como a gente se comunica. E a partir daí a gente pode criar um laço de comunicação com pessoas reais, e não com pessoas frágeis, com pessoas que estão só ali por precisar ou por achar que é legal, porque tem muito isso, né? Tem muitas pessoas ao longo da vida que a gente encontra que são só idiotas, que estão ali só para passar o tempo, enquanto tem pessoas reais que estão ali para ensinar, para aprender, para rir, para brincar, de uma forma sensata, de uma forma real, de uma forma boa. E isso também reflete nas próprias amizades que a gente tem. A gente consegue perceber quando aquela pessoa tá só querendo passar o pano, ou pelo menos comece a entender e comece a visualizar quando essas pessoas começam a fazer certas coisas e certos conceitos que não se adequam àquilo que ela fala tanto, ou aquilo que ela propõe demasiadamente, ou aquilo que ela acha que é bonzinho, é querido, é harmonioso, e muita humildade, muito carinho. Na verdade, são pessoas que não são tão boas, eu acho. A gente tem que começar a perceber isso nesse comportamento delas com a própria sociedade. E a gente nesse bolo todo.
Muito obrigado pelo acesso, deixe o like, se inscrevam no canal, compartilhe nas redes sociais com os amigos, com os parentes, enfim, com todo mundo, com o cachorro, com o gato. E comente aqui embaixo, quero saber a sua opinião sobre essa filosofia. Até o próximo vídeo, que é